A história do Mary Celeste é um dos maiores mistérios do mar de todos os tempos. Como todos a bordo de um navio podem simplesmente desaparecer, evaporar? Há muitas teorias, mas não há respostas até hoje. Talvez ele estivesse condenado desde o começo? Eu não estou falando sobre aquele dia misterioso em 4 de dezembro de 1872, quando o navio foi encontrado flutuando à deriva no Atlântico. E sim, de tristezas que remetem para alguma outra vida que também fora repleta de circunstâncias infelizes. A embarcação nem sempre se chamou Mary Celeste. Originalmente, seu nome era Amazon. Fabricado no Canadá em 1861, tinha cerca de 30 metros de comprimento e 8 metros de largura. Não era nem o maior, nem o melhor navio da época, mas seu modesto tamanho não foi a razão pela qual teve problemas em encontrar um dono. Desde sua viagem inaugural em 18 de maio de 1861, o Amazon já começou a ter uma má reputação por possivelmente ser amaldiçoado. Ele sofreu danos terríveis no casco após passar por uma barragem de pesca. Quando foi ancorado em um estaleiro para reparos, este pegou fogo e queimou quase tudo. O Amazon, no entanto, permaneceu intacto e continuou a servir como um navio mercante. Muitos de seus futuros proprietários foram à falência, cada um deles o vendendo para pagar suas dívidas. Ele também perdeu seu primeiro capitão para uma doença. Durante a primeira viagem através do Oceano Atlântico, o Amazon colidiu com outro navio, que foi parar no fundo do Canal da Mancha. Depois disso, a azarada embarcação encalhou no caminho de volta ao Canadá. Lá foi deixada, abandonada, danificada e longe de ser reparada. Mas, infelizmente, o Amazon foi vendido para um marinheiro americano, que o renovou completamente, lhe deu o nome de Mary Celeste. Após passar de dono em dono novamente, finalmente caiu nas mãos de seu novo e último capitão, Benjamin Spooner Briggs. De acordo com pessoas que o conheciam, tratava-se de um bom capitão e um mestre dos marinheiros, que sempre escolhia sua tripulação e ficava muito atento às pessoas sob seu comando. Muitos até dizem que ele era muito duro, com quem ousava descumprir suas regras. Mas Benjamin montou a melhor equipe, e esses 7 homens, juntamente com seu capitão e sua família, partiram naquela fatídica viagem transatlântica de Nova York para Gênova, na Itália, em 7 de novembro de 1872. Juntamente com as 10 pessoas a bordo, o navio também transportava 1.700 barris de álcool desnaturado. Este líquido industrial é altamente inflamável, se não contido corretamente, mas o capitão Briggs era um homem cuidadoso. Na verdade, a viagem deveria começar 2 dias antes, em 5 de novembro, mas Briggs decidiu esperar que uma pequena tempestade passasse. Então, mesmo com toneladas de carga inflamável, imagino que o capitão soubesse o que estava fazendo. Por motivos desconhecidos até hoje, o Mary Celeste nunca chegou a Gênova. Em algum momento de sua jornada, algo terrível aconteceu. E é aí que essa história fica totalmente bizarra. Em 4 de dezembro de 1872, a cerca de 640 quilômetros da costa de Portugal, a tripulação de uma embarcação canadense chamada Dei Gratia avistou um navio desgovernado avançando em sua direção. O capitão enviou um sinal, mas não houve resposta. Conforme o Dei Gratia foi se aproximando, ficou claro que não havia ninguém no convés. Então, o capitão parou seu barco e mandou alguns homens investigarem o que eles encontraram. Ou melhor, não encontraram. Foi de arrepiar e deixar os cabelos em pé. Não havia uma única alma viva no navio. Ok, bem, talvez eles tenham tido que abandonar a embarcação, mas aqui está o fato. Todos os pertences e alimentos ainda estavam lá. A carga preciosa também estava intocada e não havia sinais de nenhum tipo de luta ou problema. Era como se todas as pessoas a bordo tivessem simplesmente evaporado. As únicas coisas que faltavam eram um bote salva-vidas, uma corda, os documentos do navio e o equipamento de navegação do capitão. O capitão Briggs tinha o hábito de manter anotações muito detalhadas em seu diário. A última nota havia sido feita no dia 25 de novembro. Mencionava o mau tempo e mais nada. Nada que fosse suficiente para forçar o comandante, sua esposa, sua filha e a tripulação a deixar a embarcação com tanta pressa. As coordenadas eram de uma posição a cerca de 1.300 quilômetros da costa. Teria ela sido desocupada e vagado sem rumor por 640 quilômetros nos últimos 9 dias? O que aconteceu com Mary Celeste?
ou, mais especificamente, com sua tripulação e passageiros. Os homens do Dei Gratia logo se tornaram suspeitos no caso. De acordo com essa primeira teoria oficial, eles livraram-se de todos do Mary Celeste, inventaram uma história quase impossível de acreditar de que o barco estava abandonado e o levaram para a costa em busca de uma recompensa pelo resgate da embarcação. Parece uma teoria razoável. Quero dizer, se eu acabasse de encontrar uma carteira que havia sido roubada, imagino que a polícia me questionaria primeiro. Mas, depois de uma investigação completa, essa teoria não se sustentou. Apesar disso, a tripulação do Dei Gratia nunca conseguiu o pagamento integral pelo resgate do Mary Celeste. Mas ei, pelo menos, ninguém estava sendo mais considerado culpado. Desde então, restaram para os investigadores nada além de teorias, todas elas com fatos contradizendo outros fatos e bagunçando a coisa toda. Então, qual é a primeira coisa que vem à sua mente quando você imagina por que uma tripulação abandonaria o navio? Provavelmente uma tempestade, certo? Especialmente sabendo que o Capitão Briggs havia mencionado o mau tempo em sua última anotação no diário. Outros fatos apontam para essa possibilidade, mas isso ainda não está claro. Por exemplo, a bomba do Mary Celeste estava aparentemente com defeito e sofrendo algum tipo de manutenção quando esse mau tempo se aproximou. Talvez o capitão pensou que o navio não resistiria à tempestade, já que poderia inundar facilmente com a bomba quebrada. O único problema é que não houve nenhuma tempestade registrada naquela área naqueles dias. Quando o Mary Celeste foi encontrado, sua área mais baixa estava com cerca de 1 metro de água. Mas isso não era muito assustador para um navio do tamanho dele. Tudo dentro dele estava seco e sem danos. Além disso, se houvesse mau tempo, você realmente acha que a tripulação trocaria uma embarcação com um pequeno problema de funcionamento em uma bomba por um acanhado bote salva-vidas, achando que teria maiores chances de enfrentar e resistir à tempestade? O Capitão Briggs era mais esperto que isso. Uma teoria sugere que piratas poderiam ter atacado o navio, mas ela não se sustenta, já que todos os pertences pessoais, alimentos e cargas valiosas estavam intocados. Sem falar que o percurso do Mary Celeste passava diretamente por águas fortemente vigiadas pela Marinha Britânica. Nenhum pirata jamais se arriscaria a navegar até lá apenas para atacar uma pequena embarcação. E se a tripulação tivesse se rebelado contra o seu capitão? Briggs era conhecido por ser bastante rigoroso com a disciplina. Sem falar que os únicos pertences que não haviam sido encontrados no navio foram os de 2 tripulantes. Teria havido alguma cena horrível? Eles jogaram todos do barco, pegaram suas coisas, pularam no bote salva-vidas e fugiram para evitar serem pegos? Mais uma vez, é altamente e bastante improvável. Primeiro de tudo, que chance teriam 2 homens contra 6? Além disso, não havia sinais de luta ou desordem quando o navio foi examinado. E finalmente, uma investigação mais aprofundada mostrou que aqueles 2 eram marinheiros alemães que haviam sido enganados em sua jornada anterior e que não tinham nenhum pertence. Ou seja, não tinham nada com eles desde o começo. A teoria final e mais provável se resume aos 9 barris de álcool encontrados vazios no navio. Esses 9 barris foram os únicos do total de 1701 que não eram adequados para o transporte de álcool. Eles eram feitos de uma espécie de madeira porosa que não impedia que o álcool evaporasse. Ok, isso explica porque estavam vazios, mas e as pessoas desaparecidas? Bem, você sabe, quando o álcool evapora, cria uma zona realmente perigosa em torno da fonte do vazamento, liberando vapores altamente inflamáveis que podem levar a uma explosão. O Capitão Briggs deve ter notado que alguns barris estavam vazios e ordenou que todos saíssem do navio o mais rápido possível, antes que o casco explodisse. Esta sensação de emergência explica a comida e os pertences que restaram. E duvido que o capitão tivesse tempo de anotar tudo isso em seu diário antes de evacuar todos para a segurança. Então, todo mundo provavelmente correu para o bote salva-vidas. O capitão provavelmente pegou seus instrumentos de navegação e os documentos do navio, caso ele explodisse e precisassem continuar sua jornada no bote salva-vidas. Quanto à longa corda que faltava, eles provavelmente a usaram para amarrar o bote salva-vidas ao Mary Celeste, para esperar o máximo possível até que os vapores inflamáveis saíssem e então todos pudessem retornar ao navio. Em algum momento, a corda pode ter se rompido e deixado o bote salva-vidas com 10 pessoas à deriva no Atlântico, sem ter como retornar a bordo e com poucas chances de sobrevivência no mar aberto, sem comida nem água. E ainda assim, até essa teoria tem suas falhas.
Por que não havia cheiro de álcool a bordo quando Mary Celeste foi encontrado, se os 9 barris que vazaram estavam completamente secos? Você não acha que os tripulantes do Dei Gratia teriam notado isso imediatamente? Talvez tenham, e de repente eles apenas imaginaram que o navio estava carregando álcool devido ao cheiro. E eu acho que nós nunca saberemos, e a história do Mary Celeste continuará sendo um mistério. O que você acha que aconteceu com Mary Celeste e sua tripulação? Conte pra gente suas teorias nos comentários. Se não conhecia esta história e aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e compartilhe-o com o seu pessoal. Mas espere, não vá embora ainda. Se você gosta de vídeos legais como esse que viu agora, temos mais de 2.000 opções. É escolher entre o vídeo da esquerda ou da direita, clicar nele e aproveitar. Fique no lado incrível da vida!